Fala aí, galerinha do nono ano, você também que não é do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais uma videoaula e é o que interessa a vocês. Então, sem mais delongas, vamos a ela. A Era Vargas, parte 2. Sim, pessoal, já fizemos a parte 1 da Era Vargas. Falamos ali do final da Primeira República, né, dos movimentos que aconteciam durante a Primeira República e também falamos, né, da Revolução de 1930. E agora a gente vai dar sequência do que aconteceu depois da Revolução de 1930, depois que Vargas chegou ao poder. Então vamos lá. Assim que Vargas assumiu o poder, ele estabeleceu o governo provisório, pessoal. O governo provisório que decretou a suspensão da Constituição de 1891 e o fechamento do Congresso Nacional, ou seja, Vargas iria comandar sozinho o Brasil. E a partir do comando de Vargas, né, ele queria também unificar o Brasil através de um nacionalismo ali que ele estava querendo criar, de um sentimento nacional com figuras nacionais, e para isso ele queria o apoio de todos os políticos possíveis. Então, os governadores que estavam no poder antes dele assumir, ele retirou esses camaradas do poder e colocou lá pessoas de sua confiança, que foram chamados de interventores. E qual era o propósito, o objetivo de Vargas, além de unificar o Brasil, criar elementos nacionais? Ele queria não só centralizar o poder em suas mãos, isso estava claro, isso estava óbvio, mas também ele queria enfraquecer o poder das oligarquias estaduais, principalmente as oligarquias de São Paulo e Minas Gerais, que eram as principais oligarquias que comandavam o Brasil até Vargas assumir, né, a presidência do Brasil em 1930. E essas medidas de Vargas, elas vão deixar tanto paulistas quanto mineiros revoltados, mas muito mais os paulistas. E agora a gente vai ver qual vai ser o contra-ataque dos paulistas a esse governo provisório, essa medida de Vargas de estabelecer interventores para centralizar o poder em suas mãos. Os paulistas, em oposição a Vargas, eles vão criar a Frente Única Paulista, também chamada de FUP. Ou seja, essa ideia da criação da FUP, né, da Frente Única Paulista, era para ir contra o governo provisório de Vargas. E em um desses dias, né, que a FUP estava estabelecendo um movimento contra esse governo provisório, atacando uma das sedes do governo pró-Vargas, 4 estudantes foram atacados, que faziam parte da Frente Única Paulista, foram atacados e foram mortos. Isso em 9 de julho de 1932. A partir da morte desses estudantes, essa Frente Única Paulista vai declarar guerra ao governo Vargas, né? Uma guerra civil estabelecida no Brasil. E essa guerra civil ficou conhecida, como está escrito no nosso título, como Revolução Constitucionalista de 1932. Então, o contragolpe dos paulistas contra o governo provisório de Vargas vai ser a guerra civil chamada Revolução Constitucionalista de 1932. E esta guerra ela vai acontecer entre os paulistas, né, o estado de São Paulo todo, com o apoio do estado do Mato Grosso, o único estado do Brasil que apoia os paulistas na Revolução Constitucionalista, contra o governo de Vargas, que era apoiado por todos os estados do Brasil. Então era o Brasil contra São Paulo, praticamente, essa guerra. E os paulistas vão querer, assim, estabelecer o quê? Tirar Vargas do poder e estabelecer uma nova Constituição para o Brasil. E aí nós temos cartazes de propagandas paulistas convocando
a população paulista, a população de São Paulo, para a guerra, né, para a Revolução Constitucionalista. Esse cartaz da esquerda, você tem um dever a cumprir, consulte a sua consciência, ele se assemelha muito ao cartaz da Segunda Guerra Mundial do Tio Sam. Olha só, presta atenção, pessoal, aí ó, I want you for US Army, ou seja, eu quero você para o exército americano, então se recrute na estação mais próxima, que está escrito embaixo, né, Nearest Recruiting Station. E o que acontece? Esse cartaz é da Segunda Guerra Mundial, que iria acontecer um pouquinho depois, né, da Revolução Constitucionalista de 32, mas esses cartazes, né, com um soldado, com uma pessoa apontando, ele vem desde a Primeira Guerra Mundial. Se vocês não se lembram, né, a gente tiveram cartazes, né, convocando pessoas para a guerra, fazendo propaganda da Primeira Guerra Mundial. Essa linha vai ser seguida na Revolução Constitucionalista de 32, eles seguem esse exemplo, e a Segunda Guerra Mundial, nesse cartaz clássico do Tio Sam, ele vai para a Segunda Guerra Mundial e é uma referência, né, que a gente pode usar com o cartaz da Revolução Constitucionalista de 32. Além do cartaz do soldado, né, que traz as siglas NMDC aí da esquerda, que essas siglas significam o quê? São as iniciais dos 4 estudantes que foram assassinados, né? Que os nomes deles eram Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Então, os 4 estudantes assassinados formaram esse movimento MMDC, e que começou a Revolução Constitucionalista, né? Ele se aliou à FUP, a Frente Única Paulista, e começou. E o cartaz da direita, abaixo a ditadura, ele traz um bandeirante, lembrando que o bandeirante é um símbolo paulista. Os bandeirantes, eles saíam da Vila de São Vicente, que viria a se tornar... da Capitania de São Vicente, que viria a se tornar o Estado de São Paulo. E então, esse bandeirante, como ele saía dali para desbravar o interior do Brasil, os paulistas têm o símbolo do bandeirante como um herói nacional, que já existia, né, essa ideia, esse conceito na República do bandeirante como herói nacional que desbravou o interior do Brasil e tudo mais, e ficou sendo um símbolo paulista, né, um símbolo de referência paulista. E, no caso, esse bandeirante está segurando no colo Vargas, né? Vargas como um bebê, um menino. Então, o bandeirante seria o pai que segura o menino que está fazendo pirraça. Aí está escrito abaixo a ditadura. Bem, pessoal, essa guerra civil durou 3 meses. Então, durante 3 meses, paulistas lutaram contra o exército brasileiro até que os paulistas foram derrotados, vamos dizer assim. Os paulistas foram derrotados na Revolução Constitucionalista de 1932. Eles não aceitam isso. Desculpe aos paulistas que estão ouvindo, mas vocês foram derrotados pelo exército brasileiro, né? O exército que estava a favor de Vargas. Porém, Vargas, ao fim da Revolução Constitucionalista, ele prometeu convocar uma Assembleia Constituinte para elaborar uma nova Constituição para o Brasil. Por causa dessa promessa de Vargas, os paulistas se consideraram vitoriosos dentro da Revolução, porque de alguma maneira eles alcançaram o objetivo deles, que era convocar uma Assembleia Constituinte, elaborar uma nova Constituição para o Brasil. Então, e Vargas, além disso, prometeu também convocar eleições, que era um dos objetivos também ali da Revolução Constitucionalista, era a convocação de novas eleições para presidente. E isso daí, pessoal, foi uma vitória moral, considerada uma vitória moral para os paulistas. Tanto é que até hoje eles comemoram o 9 de julho como feriado nacional, um feriado estadual. Então, eles comemoram como feriado estadual porque eles se consideram vitoriosos dentro da Revolução Constitucionalista. Mesmo perdendo a guerra, alcançaram o objetivo. Como prometido, Vargas começou a estabelecer a Constituição de 1934. E o que ele criou nessa Constituição? Ele trouxe algumas medidas que ele já tinha prometido nas eleições anteriores, né, de 1930. Ele tinha prometido, ele perdeu as eleições, mas
na Constituição de 34 ele estabeleceu aquilo ali que ele tinha prometido. Que foi o quê? O voto secreto, o estabelecimento da justiça eleitoral. Por quê? Porque existia a comissão verificadora dos poderes, que era os deputados, né, que iam lá, conferiam se o papel estava sendo, o voto era válido ou não. Mas essa comissão verificadora dos poderes, ela favorecia as oligarquias paulistas e mineiras. Então a justiça eleitoral, ela ficaria ligada, né, ao judiciário, e esse judiciário seria imparcial. A ideia era essa. O ensino primário gratuito, e não só gratuito, mas com a obrigatoriedade da frequência do aluno. Isso daí também era um outro ponto da Constituição de 34. A nacionalização progressiva das minas jazidas mineiras, quedas d'água, julgadas essenciais ao país. O que isso significa, pessoal? Significa que Vargas queria nacionalizar, estatizar a matéria-prima do Brasil. A ideia de Vargas era a nacionalização dos recursos naturais brasileiros. Além, claro, da criação da justiça trabalhista e dos direitos trabalhistas. Esses dois aí são um combo: a criação da justiça trabalhista e dos direitos trabalhistas. Ele está querendo favorecer ao trabalhador urbano. É uma coisa que era inovadora no Brasil, porque até então ninguém tinha olhado, nenhum político tinha olhado com bons olhos para o trabalhador, para a população brasileira, no caso, né, regulamentando questões trabalhistas. Então vamos dar uma aprofundada nesse tópico. Então, pessoal, entre os direitos trabalhistas que Vargas estabeleceu na Constituição de 34, com os outros deputados, estavam a regulamentação da jornada de trabalho de 8 horas diárias, descanso semanal remunerado, indenização por dispensa sem justa causa, ou seja, se o patrão demitisse a pessoa sem uma causa plausível, ele deveria pagar os direitos, né, trabalhistas dessa pessoa. Antes o patrão demitia, o empregado ia para a rua sem direito a nada. O estabelecimento de um salário mínimo. O que significa isso? Significa que vai ter uma renda mínima. Vamos dar um exemplo. Hoje o salário mínimo no Brasil é 1.000 e pouquinho, R$ 1.000 e alguns quebradinhos. Então, um salário que é abaixo disso, a pessoa que ganha menos que 1.000, vamos dizer que seja 1.015, alguma coisa assim, a última vez que eu vi. A pessoa que ganha menos que R$ 1.015, ela está ganhando abaixo do salário mínimo. O que significa esse salário mínimo? É o salário mínimo para você sustentar a sua família, para você manter a renda familiar. Beleza? Então, por isso não se chama salário máximo, porque se fosse máximo, iria ter um teto, né? O salário máximo que o patrão pode pagar é até R$ 3.000. Então, se pagar acima de R$ 3.000 já está fora do contexto. Não, então por isso que é o mínimo. O mínimo que o patrão tem que pagar para que aquele trabalhador possa sustentar a sua família. Antes disso, o patrão pagava o que ele bem entendia. Não tinha lei, não tinha direito que estabelecia um salário mínimo, nem outros direitos, né, que a gente está vendo aqui, como a proteção do trabalho do menor e da mulher, ou seja, apenas os menores de idade, né, que poderiam trabalhar era a partir dos 14 anos agora. Antes qualquer criança poderia trabalhar, não, agora a criança iria para a escola, como a gente viu, o ensino primário obrigatório, então a criança vai para a escola e a partir dos 14 anos aí sim ela pode trabalhar, poderia trabalhar, né, no Brasil de 34. E a mulher também iria ter a regulamentação do seu trabalho, já que ela também não tinha muitos direitos. A mulher era uma mão de obra super explorada dentro das indústrias brasileiras. E as férias anuais remuneradas. Férias anuais remuneradas. Antes o trabalhador não tinha nem direito a férias direito, quanto mais férias remuneradas. Então, férias remuneradas passou a ser um direito trabalhista em 1934, entre outros direitos. Esses são os principais, pessoal, mas tiveram outros direitos trabalhistas aprovados.
E isso daí é muito importante porque os sindicatos, desde o início ali da Primeira República, que a gente viu, né, principalmente os que seguiam a linha anarquista e socialista, eles vão defender todos esses direitos trabalhistas, mas eles nunca foram ouvidos. E é a primeira vez que institucionalmente, né, dentro do Estado, um presidente e os políticos, né, os deputados, eles aprovam os direitos trabalhistas dentro da lei. E outra inovação da Constituição de 1934 foi o estabelecimento, a regulamentação do voto feminino. Até então, a mulher não poderia votar, não podia votar no Brasil. E agora a mulher poderá votar. E não só votar, como se candidatar a cargos políticos. Aí, pessoal, nós temos a foto de 4 mulheres que foram pioneiras para que todas as mulheres no Brasil pudessem votar e se candidatar a cargos políticos. Da esquerda para a direita, a primeira que nós temos aí é a Leolinda Daltro. Ela foi uma mulher que lutou pelos direitos políticos da mulher no início do século XX, ainda durante a Primeira República, e também fundou o Partido Republicano Feminino no município do Rio de Janeiro. E ela defendia não só o voto das mulheres, como também as mulheres se candidatarem a cargos políticos. A mulher ao lado dela, essa senhorinha aí que tá com esse estetoscópio não, essa viseira aí de cientista maluco que eu esqueci o nome agora. O microscópio, né, pessoal? O microscópio, lembrei. O microscópio. Então, Então, ela se chama Berta Lutz. Ela é Berta Lutz, foi uma feminista muito famosa ali no final do século XIX, início do século XX. Ela é contemporânea da Leolinda e ela vai lutar pelos direitos da mulher brasileira. Ela não só lutou pelos direitos das mulheres no Brasil, mas fora do Brasil também. A Berta Lutz, ela teve um papel muito importante no sufrágio universal feminino e ela vai trazer essa luta para dentro do Brasil, principalmente porque ela era uma bióloga, né? Ela tinha uma formação superior, um curso superior, e ela queria levar esse direito para todas as mulheres, que era uma coisa rara a mulher estudar nesta época. Então, aí a gente já pode ver a diferença clara entre o feminismo, que é o quê? Quando as mulheres estão lutando por seus direitos, direito de igualdade perante a sociedade, o direito ao estudo, o direito ao voto, direito à liberdade individual, direito a vestir a roupa que ela quer vestir, direito a ser tratada como uma trabalhadora digna, decente, a ganhar o mesmo salário que um homem pela mesma função, e não é o mesmo que feminismo. O que é o feminismo? Feminismo é quando a mulher quer o quê? Um grupo de mulheres querem se sentir superiores, elas querem mandar nos homens, comandar os homens. Seria o quê? O machismo de um lado e o feminismo de outro. O machismo é quando o homem quer se manter acima, quer maltratar a mulher. O feminismo é a mesma coisa, quando acontece. E porque vocês podem falar, mas o que acontece? Porque existe feminismo, não sei o que, não, as pessoas misturam. Essa questão do feminismo, quando as pessoas fazem essas críticas ao feminismo aí, muitas críticas errôneas, elas na verdade estão tratando do feminismo. E o feminismo é uma prática rara, pessoal. São pequenos grupos, muito pequenos, que querem promover essa superioridade feminina sobre os homens. Até porque o machismo, o patriarcalismo, ele é enraizado não só na sociedade brasileira, mas nas sociedades mundiais. Ou seja, no automático, o homem já se sente superior às mulheres. Então, é um movimento já, vamos dizer, entre aspas, natural. E isso daí, quando a mulher ela luta por direitos iguais, ela não está lutando por um feminismo, ela está lutando pelo feminismo. Beleza?
Então, só porque a Berta Lutz fazia parte do movimento feminista, eu tô tendo que falar dessa questão, da diferença entre o feminismo e o feminismo. Não cometam esse erro. Femismo com M é a mulher querendo se sentir superior ao homem, querendo mandar mais que o homem. Feminismo são quando as mulheres elas querem ter os mesmos direitos iguais, como ser humano, como cidadã, como trabalhadora, os mesmos direitos que os homens, que naturalmente se sentem superior, porque o machismo é uma coisa enraizada na nossa sociedade brasileira e, de modo geral, como eu já disse, na sociedade mundial. Aí, do lado direito, a gente tem, do lado da Berta Lutz, a gente tem a Luísa Alzira Soriano. E quem é essa daí? Ela foi a primeira mulher a se tornar prefeita de um município do Brasil. Isso aconteceu no Rio Grande do Norte em 1928. Ela ganhou as eleições com 60% dos votos. E isso daí aconteceu por quê? Porque antes mesmo da Constituição de 34 liberar o voto feminino, lá no Rio Grande do Norte, no estado do Rio Grande do Norte, em 1926, foi aprovado que a mulher poderia se candidatar a um cargo político. E não só se candidatar, como votar também. Por isso, a Luísa Alzira Soriano, ela se tornou prefeita de um município do Rio Grande do Norte e depois ela veio se tornar até governadora do estado, sendo inclusive convidada por Vargas para ser interventora no Rio Grande do Norte, cargo que ela não aceitou. Ela se recusou a ser uma das interventoras e esperou novas votações para um dia se candidatar. E conseguiu, democraticamente, mas isso lá na frente, depois. Porque o Vargas vai querer ter uma interventora feminina, uma mulher como interventora em um dos estados, porque ele já defendia o voto feminino desde 1930. Isso daí era uma política favorável a Vargas. E a última mulher aí do lado direito, na extrema direita, a gente tem a Carlota Pereira de Queiroz, que foi a primeira deputada do Brasil. Ou seja, após a votação em 1934, a primeira mulher que se tornou deputada foi a Carlota Pereira de Queiroz. E ela estava na Assembleia Constituinte de 1934, olha ela ali bem no centro, com um chapelão, e ela fez parte da elaboração da Constituição de 1934. Além de todos esses pontos defendidos pela Constituição de 34, o mais importante e principal, que foi o que aconteceu, o que levou à guerra, a Revolução Constitucionalista de 1932, foi que a Constituição ela previa a eleição para presidente da República, mas essa eleição iria ocorrer de forma indireta. O que isso significa? Significa que o povo não iria votar para presidente. Na verdade, quando se fala em voto indireto, significa que quem vai escolher o novo presidente do Brasil serão os deputados. Os deputados brasileiros iriam escolher. Como esses deputados, eles foram escolhidos ali por Vargas para, basicamente, eu falo escolhidos assim de maneira grosseira, mas eles foram basicamente escolhidos por Vargas, tinham uma intimidade com o Getúlio Vargas e faziam parte ali da elaboração dessa Constituição de 34, com uma empatia a Getúlio Vargas. Obviamente eles votaram para que Getúlio Vargas se mantivesse como presidente do Brasil. Ou seja, Vargas elaborou, quis que as eleições ocorressem de maneira indireta para permanecer no poder. Então, de 1930 a 1934 foi o governo provisório. Agora Vargas irá comandar o Brasil tendo sido eleito por voto indireto. Nesse contexto de Vargas no poder, foram criados novos partidos dentro do Brasil. Um partido ali ligado ao fascismo e outro partido ligado ao comunismo.
Então, a gente está falando da Ação Integralista Brasileira, partido ligado ao fascismo, e da Aliança Nacional Libertadora, partido ligado ao comunismo. E vamos falar um pouquinho de cada um desses partidos. A Ação Integralista Brasileira, ela foi fundada em 1932 por esse camarada que está aí no centro, o Plínio Salgado. Ele, além de defender ideias fascistas, ele apoiava o governo de Getúlio Vargas, porque Vargas defendia a estatização do Brasil. Então, a Ação Integralista Brasileira também vai defender a questão de um Estado forte, centralizado, valorizando figuras, elementos nacionais, e também, além disso, eles vão defender a violência contra os opositores, o anticomunismo, né, características fascistas. E o símbolo da Ação Integralista Brasileira era essa letra grega, né, chamada sigma, que é esse M invertido. E eles estão com a mão do alto, não é a saudação nazista, né, a Hitler, é a saudação da Ação Integralista Brasileira. É o Anauê, que eles chamavam, né, que é uma palavra indígena, e eles se saudavam assim, Anauê. Já a Aliança Nacional Libertadora, ela foi fundada pelo nosso camarada Luiz Carlos Prestes, né, o mesmo da coluna Prestes, que caminhou o Brasil todo, libertando o interior do Brasil dos coronéis, e eles faziam oposição ao governo de Getúlio Vargas, eles simpatizavam com as ideias comunistas, e eles, né, como na coluna Prestes, eles defendiam a reforma agrária, eles defendiam a nacionalização das empresas estrangeiras, suspensão da dívida externa brasileira, ou seja, que o Brasil não pagasse, desse calote praticamente nos seus devedores estrangeiros, porque é uma questão de acumular riqueza, juntar riqueza para o desenvolvimento do Brasil. E eles flertavam, né, com essas ideias comunistas, voltadas ao comunismo, voltadas ao socialismo, e por causa disso, dessas ideias e da oposição forte que eles faziam ao governo de Getúlio Vargas, o Getúlio ele vai decretar a ilegalidade da Aliança Nacional Libertadora, da ANL, em julho de 1935. Devido à atitude de Getúlio Vargas de declarar a ANL ilegal, eles vão se reunir em 5 de julho de 1935, já que essa data, 5 de julho, era marcante para Prestes por causa dos movimentos tenentistas de 5 de julho, né, e a inauguração da coluna Prestes nessa mesma data, e vão querer fazer a intentona comunista. E o que significa essa palavra intentona? Intentona significa uma ação louca, insensata, ou seja, era uma ação meio que suicida. Por que comunista? Porque eles queriam estabelecer um governo comunista no Brasil. O objetivo da intentona comunista era tirar Vargas do poder e estabelecer este governo. Porém, esse movimento ele foi descoberto antes de qualquer ação e foi reprimido pela polícia de Getúlio Vargas. O movimento foi proibido e o que aconteceu? Muitas pessoas elas foram presas, que faziam parte da ANL, eram integrantes da ANL, muitas pessoas foram presas e outras pessoas foram exiladas. Isso significa o quê? Significa que a intentona comunista não deu certo e foi derrotada por Getúlio Vargas, pelo governo Vargas. Entre os integrantes da ANL que foram presos durante a derrota da intentona comunista estão Graciliano Ramos, que é um escritor famoso brasileiro que escreveu Vidas Secas, entre outras obras, e do lado direito nós temos Olga Benário, que era esposa de Luiz Carlos Prestes, e ela tinha ascendência judia. E Vargas, além de prender ela, vai mandar ela como presente para Hitler, já que o Vargas tinha, umas características fascistas, então ele flertava muito com o governo fascista de Mussolini, e nazista de Hitler.
e ele vai mandar Olga Benário como presente para Hitler, e ela vai ser jogada num campo de concentração devido à sua ascendência judia. Depois de todo esse remeleixo no Brasil, Vargas vai aumentar a repressão aos grupos políticos, né, que se opunham a ele, e vai tentar dar um jeito de se manter no poder, continuar no poder. Por quê? Porque Vargas foi eleito indiretamente como presidente do Brasil em 34, mas prometeu eleições para presidente em 38. Eleições agora democráticas, ou seja, o povo iria votar. E como em 35 ocorreu a intentona comunista, a gente já estava em 37, e ele via a oposição crescer ao seu governo, ele criou o Plano Cohen. E o que foi esse Plano Cohen? O Plano Cohen queria dizer que os comunistas queriam tomar o poder, assumir o poder no Brasil, e que queriam tirar Vargas do poder à força para estabelecer, né, o comunismo por aqui. Só que o Plano Cohen foi um plano inventado por Vargas, era um plano falso, não tinha nenhuma ação comunista contra o Brasil naquele momento. Vargas criou esse pretexto para que assim ele pudesse se manter no poder, dar um golpe de Estado, criar a Constituição de 1937 e, consequentemente, o Estado Novo. E aí a gente pode ver, pessoal, o Estado Novo, ele começa com a criação, né, com o falso Plano Cohen, depois veio a criação da Constituição de 37 e dentro desse Estado Novo vai ter um investimento maciço em propagandas. E aí a gente tem a DIP e a Hora do Brasil. Vamos ver o que era isso? DIP, pessoal, era o Departamento de Imprensa e Propaganda. E qual era o objetivo da DIP, do Departamento de Imprensa e Propaganda? Era alavancar a imagem de Getúlio Vargas. Era trazer a imagem de Getúlio Vargas ao povo como aquela pessoa, aquele líder que cuidava do seu povo, que trazia emprego, que queria ver o bem-estar da população e divulgar o nacionalismo, né? Figuras nacionais dentro do Brasil. E através da propaganda, Vargas tinha o objetivo que a população passasse a apoiá-lo cada vez mais. Por isso, cartazes de propaganda eram feitos em massa, os cadernos didáticos das crianças tinham a imagem de Vargas dentro dele, tinha a bandeira, o hino nacional, ou seja, a mesma política usada por Mussolini e por Hitler para divulgar a sua imagem dentro do fascismo italiano e do nazismo alemão, Vargas vai usar aqui no Brasil. Aí nós temos o exemplo aí de Vargas, né, do caderno das crianças de Vargas falando com as crianças brasileiras. Olha só, todas as crianças trazendo uma bandeirinha do Brasil, essa questão, o líder falando com a sua nação e ela valorizando as imagens nacionais. Aí nós temos outro cartaz, esse é do 1º de maio, né, do Dia do Trabalhador, porque Vargas vai querer esse contato mais íntimo, mais próximo com o trabalhador brasileiro. Ele vai ser o primeiro presidente, por assim dizer, que vai valorizar a questão trabalhista no Brasil. Ele vai valorizar esse trabalhador, então ele vai querer transformar essa valorização ao trabalhador brasileiro em propaganda, principalmente no 1º de maio. Por isso, em todo 1º de maio, Vargas fazia um discurso no campo de São Januário, no Rio de Janeiro, campo do Vasco, para os trabalhadores. Lembrando que Vargas também era vascaíno, então esse é outro detalhe. Então ele fazia discursos no estádio de São Januário para os trabalhadores. Vocês podem perceber que o estádio ficava lotado, as pessoas iam ouvir Vargas falar, e isso daí também fazia parte da propaganda, e tudo isso era organizado por quem? Era organizado pelo Departamento de Imprensa e Propaganda,
pelo DIP. Além do DIP, né, fazia parte do DIP o quê? A Hora do Brasil. O que era a Hora do Brasil? Era o programa de rádio estatal criado por Vargas, pelo DIP, né, de Vargas, e que tinha o objetivo de trazer o que tinha ocorrido no meio político naquele dia. Naquele tempo, pessoal, nem todo mundo tinha televisão. A televisão ainda era um instrumento raro, né, no mundo. Mas qual era o elemento popular? Era o rádio. Todo lugar se tinha o rádio. Então, para divulgar informações do governo e que todas as pessoas tivessem acesso, elas eram divulgadas na Hora do Brasil pelo rádio. Então, a Hora do Brasil, que hoje é chamada de Voz do Brasil, é um programa de rádio diário que tem que passar em todas as estações de rádio do Brasil. É assim desde a sua criação. Ele passa em todas as horas, em todas as estações de rádio, numa hora pré-estabelecida. Então, naquela hora, todas as emissoras de rádio, as estações de rádio, desculpa, elas vão passar o programa A Hora do Brasil, a Voz do Brasil. Talvez vocês já tenham ouvido ou não, né? Aquela que vai pam, pam, param, pam, pam, param, pam, 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 pam. Aí o cara fala: está começando a nossa voz, a sua voz, a voz do Brasil. Pam, pam, param, pam, pam, param, pam, 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 pam. Então, esse programa ele foi criado por Vargas e existe até hoje e traz, né, as questões políticas, o dia político do Brasil. Aí no Estado Novo nós vamos ter também a consolidação das leis do trabalho, a CLT, que foi chamado de trabalhismo. E o que foi o trabalhismo, pessoal? O trabalhismo, na verdade, a CLT, ela vai sistematizar aqueles direitos trabalhistas que eles já foram criados e estabelecidos pela Constituição de 1934, mas ela vai ser regulamentada ali na Constituição de 37 pela CLT, algo que também está na nossa Constituição até hoje, que era uma política que foi desenvolvida ali no Estado Novo por Vargas com o objetivo de valorizar o trabalhador brasileiro, reconhecendo os seus direitos, como, por exemplo, criando a carteira de trabalho. Então, a carteira de trabalho era um documento que foi criado por Vargas dentro desse trabalhismo com o objetivo de regulamentar, documentar a profissão do trabalhador brasileiro. Eu estou repetindo muito essa palavra aqui, está me dando agonia já. Então, o trabalhador, já vou eu de novo, o trabalhador brasileiro, ele vai ser regulamentado, sua profissão vai ser regulamentada através da carteira de trabalho, porque no caso o patrão ele teria que assinar essa carteira para dizer que aquele indivíduo trabalhava em determinado estabelecimento e assim a justiça, né, as autoridades iriam reconhecer aquele cidadão como legítimo trabalhador. Então, por muitos e muitos anos, até hoje, a pessoa, quando ela quer dizer que ela é uma pessoa de bem, que é uma pessoa que anda nas leis, ela apresenta o que? A sua carteira de trabalho, mostrando que ela tem um emprego digno, que ela trabalha em algum lugar. E aí muitas pessoas confundiram essa questão, né, de Vargas favorecer a população mais pobre, criando direitos trabalhistas, com algo chamado de populismo. O que é o populismo? O populismo foi o que o Mussolini fez na Itália, o que o Hitler fez na Alemanha, que era o que valorizar a sua figura carismática, né? Trabalhar em massa com a figura carismática para que a população apoiasse. Não. E Vargas ele não vai ser populista, porque o termo populista ele vai desmerecer o que aquele indivíduo fez como político. Vai desmerecer aquelas ações políticas. Então, o certo não é chamar essas defesas de Vargas ao trabalhador brasileiro de populismo, e sim de trabalhismo. Por quê? Eram características que vinham sendo defendidas no Brasil desde o final do século XIX, início do século XX, que não era atendido por político nenhum e que Vargas brilhantemente teve, e também de maneira esperta, teve a ideia de institucionalizar esses direitos.
direitos que já eram reivindicados há muito tempo. Por isso, devem ser chamados de trabalhismo. Outro detalhe que nós temos que prestar atenção é que o trabalhismo ele valorizava os direitos apenas do trabalhador urbano, ou seja, o trabalhador da cidade tinha seus direitos assegurados, mas o trabalhador do campo não. O trabalhador do campo continuava sendo explorado pelos coronéis. O trabalhador do campo continuava sendo um semi-escravo dos latifundiários. E por que isso é preocupante dentro do Brasil? Porque o Brasil, nessa época, era essencialmente agrário. Por mais que a urbanização estivesse crescendo dentro do governo Vargas, dentro do Estado Novo, o Brasil ainda era essencialmente agrário. Por isso, Vargas vai ser chamado de pai dos pobres e mãe dos ricos. Porque nessa época a mulher do lar, né? A mulher ficava mais no meio doméstico. Então as crianças elas tinham bem mais empatia pela mãe. A mãe era bem mais carinhosa do que o pai. Então o pai ele vai ser protetor, ele vai guardar tudo bem. Mas a mãe ela era muito mais amável, amorosa, né? Muito mais carinhosa. Era em quem os filhos tinham confiança. Então pai dos pobres quer dizer o quê? Que ele guardava os pobres, né? Ele era um protetor para os pobres, pai dos pobres. Mas mãe dos ricos, porque a maioria das pessoas ricas no Brasil continuavam no campo, continuaram tendo explorando seus trabalhadores, e Vargas meio que fechou os olhos para esses trabalhadores do campo, do meio rural. Por isso ele era chamado de mãe dos ricos, pai dos pobres e mãe dos ricos. E tem um outro detalhe aí, Vargas também era um latifundiário. Por isso, ele não queria mexer também na questão da terra, não propôs a reforma agrária, não quis estabelecer direitos trabalhistas para os camponeses. E dentro do Estado Novo nós também vamos ter a questão indígena, não só indígena, pessoal. O Vargas ele tinha uma ideia de que o Brasil ele era composto por 3 raças, né? O mito das 3 raças do Darcy Ribeiro, que era que o Brasil ele foi fundado por brancos, portugueses, negros, africanos e os indígenas, que eram os nativos que viviam aqui já no Brasil. Então, através da miscigenação, da mistura dessas, ele chamava de 3 raças, não fala mais raças, se fala etnia. Então, da mistura dessas etnias, o Brasil ele começou a se miscigenar, e devido a essa miscigenação o brasileiro era um povo mais forte, mais resistente, capacitado e tudo mais. Então a ideia dele era explorar, fazer a conquista do Oeste. Assim como os americanos fizeram no século XIX a conquista, a marcha para o Oeste, Vargas queria fazer a marcha para o Oeste, para o interior do Brasil. Mas só que no interior do Brasil viviam quem? Os índios. Então a ideia de Vargas era urbanizar esse interior, trazer esses índios para dentro do Brasil de maneira civilizada, né? O civilizando o Brasil. E também usando a imagem dos indígenas como um símbolo nacional, como um símbolo da valorização nacional. E não só dos indígenas, mas do negro também. Tanto é que Vargas, nessa época, ele vai tirar, né, da ilegalidade a capoeira. A capoeira vai se tornar um esporte nacional. Porque até então a capoeira ela era vista como algo ilegal, de marginal. Quem praticava capoeira era preso, considerado um vadio. O vadio era quem? Quem não tinha emprego, quem não tinha uma ocupação. E agora sim a gente pode falar da economia do Estado Novo. A economia do Estado Novo, pessoal, ela tinha o objetivo de estatizar as indústrias de
primeiro de industrializar o Brasil, depois de estatizar as indústrias e todos os elementos, todas as matérias-primas nacionais, não liberar para os estrangeiros, não seriam os estrangeiros ou empresas estrangeiras que iriam explorar as riquezas brasileiras, mas sim o próprio Brasil iria explorar suas riquezas para assim estabelecer o preço e vender essas riquezas para os estrangeiros, ou melhor, esses produtos industrializados e também os agrários para os estrangeiros com o seu preço que, na verdade, eles iriam estabelecer. Então, vai ter o quê? Um incentivo ao cultivo diversificado de produtos como o algodão, o açúcar, cacau, entre outros. Ele vai desenvolver, na verdade, o Vargas, superintendência. Vai ter a superintendência do algodão, superintendência do açúcar, superintendência do cacau, superintendência do caju. Para quê? Para que esses produtos pudessem ser cultivados, desenvolvidos e exportados pelo Brasil. Não apenas o café, como era antes. Ele queria que o Brasil deixasse de ser um país monocultor. E, como eu disse, a adoção da industrialização, principalmente a industrialização por substituição de importações durante a Segunda Guerra Mundial, já que as principais potências industriais do mundo estavam envolvidas na Segunda Guerra Mundial, o Brasil teve que produzir seus próprios produtos industriais. E o nome disso o nome dessa política é industrialização por substituição de importações. E aí vão se destacar o investimento nas indústrias de base, principalmente quem? A Companhia de Siderúrgica Nacional, a CSN, e a Vale do Rio Doce e o Conselho Nacional de Petróleo. Aí a gente tem, pessoal, a Companhia Siderúrgica Nacional, que fica localizada no município de Volta Redonda, aqui no estado do Rio de Janeiro, e essa Companhia Siderúrgica Nacional ela era responsável por produzir aço, né? Que é o aço ele serve para que se desenvolvam depois os produtos da indústria de bens duráveis, como fogão, como navio e etc. Produtos que levavam aço. Então, a CSN ela era uma indústria de base, ela produzia a matéria-prima que seria usado em outros produtos industriais. Por isso, a cidade de Volta Redonda até hoje é chamada de Cidade do Aço. A Companhia do Vale do Rio Doce ela tinha o objetivo de extrair, né, os minérios do Brasil. Ela era uma empresa, né, uma indústria nacional pertencente ao Estado, mas hoje ela é uma indústria privada, né? Ela foi privatizada. E aproveitando esse gancho, a gente fala do Conselho Nacional de Petróleo, que era o quê? A ideia que Vargas tinha de explorar o petróleo nacional, não deixar que esse petróleo fosse explorado por empresas estrangeiras. E um outro detalhe, pessoal, a CSN ela vai ser construída com dinheiro norte-americano durante a Segunda Guerra Mundial. O que Vargas vai fazer? Vargas ele não entra na guerra, na Segunda Guerra Mundial, ele não assume partido nenhum, já que ele flertava, né, com Mussolini e com Hitler, mas também tinha a amizade com o presidente dos Estados Unidos, Roosevelt, através da política de boa vizinhança estabelecida entre Estados Unidos e Brasil. Então Vargas ele só entra na Segunda Guerra Mundial com a FEB, como nós vimos, após os navios, né, os submarinos nazistas naufragarem no litoral brasileiro alguns navios mercantes brasileiros. Aí Vargas vai estabelecer uma aliança com os Estados Unidos, permitindo que os Estados Unidos criem uma base naval e aérea no Rio Grande do Norte. E em troca, Vargas vai pedir dinheiro, né, por conceder esse pedaço de terra aos Estados Unidos. Roosevelt aceita, paga esse dinheiro, e através desse dinheiro é que vai ser construída a Companhia Siderúrgica Nacional. Ou seja, a Companhia Siderúrgica Nacional ela só é construída após Vargas conseguir esse dinheiro dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. E
porque Vargas se aliou aos Estados Unidos, aos aliados que defendiam a democracia na Segunda Guerra Mundial. Muitos brasileiros contestaram, como assim? Ele se alia aos democratas, eles ganham a guerra, né? Os Estados Unidos, no caso, junto com a União Soviética, claro que era socialista, mas na maioria, né? A França era democrática, a Inglaterra era democrática, os Estados Unidos era democrática, enfim, eram países mais ligados à democracia, a maioria deles que venceram o Hitler, né? O nazismo alemão, o fascismo italiano. Então, o brasileiro vai começar a se contestar, porque eles aceitavam que Vargas continuasse no poder. Baseado nisso, os políticos mineiros vão escrever o Manifesto dos Mineiros, exigindo a democratização do Brasil, ou seja, que o Estado Novo acabasse, e também a União Nacional dos Estudantes, a UNE, também vai querer um Brasil mais democrático após essa Segunda Guerra Mundial. E em contrapartida, muitos irão à rua querendo que Vargas continuasse no poder, continuasse o Estado Novo após, né, a Segunda Guerra Mundial. E o nome dado a esse movimento que queria que Vargas continuasse seguindo no poder com o Estado Novo é chamado de queremismo. Então, queremismo é o quê? Queremos Vargas no poder, queremos Vargas dando sequência à sua política. Só que, devido a esse queremismo, em 29 de outubro de 45, as tropas lideradas por Góes Monteiro, né, que fazia parte do exército brasileiro, forçaram Vargas a renunciar ao poder, e assim o Estado Novo chegou ao fim. Então, com o fim do Estado Novo, iria começar o quê? Uma nova era no Brasil, que é a era democrática. Então, pessoal, é isso aí. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau.